Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma... E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Mas as almas que lhe nasceram em Harã e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, é um texto bastante conhecido, uma palavra que a gente ouve muito. E por essa semana eu falando com o Senhor, e o Senhor me trouxe à memória esse texto, né? E eu pensei, uma ministração para culto da família. Vamos falar sobre família, né? Vamos falar sobre Abraão, vamos falar sobre família. E quando o pastor pediu para eu ministrar hoje, eu fiquei pensando, não, essa mensagem não, porque ela é para o culto de família. A gente acha que a gente sabe tudo, né? A gente acha que o que a gente pensa é o correto, mas a Bíblia diz que a preparação, o homem faz a preparação, né, no coração, mas a resposta certa ela vem da boca de Deus. Então a gente faz planos, faz projetos, faz preparações, imagina de um jeito, mas o Senhor ele faz da forma que Ele quer. E quando o pastor falou para mim assim, ministra no domingo, essa palavra ficou ardendo, Abraão, chamado, e eu falei, amém, Jesus, eu vou ministrar essa palavra. Eu não sei que dúvida você tem acerca do teu chamado, mas entenda uma coisa, desde o momento que você levanta as mãos para os céus e aceita o Senhor como seu Salvador, você já é um chamado, você já tem um chamado. Algumas pessoas ficam pensando, eu não tenho chamado nenhum. Não, eu fui chamado para ficar sentado. Irmão, não existe chamado para ficar sentado no banco. Crente não é chamado, né, para ficar no cantinho ou para ficar sentadinho. Crente não foi chamado para ficar na zona de conforto. Crente foi chamado para pregoar a palavra de Deus. Crente foi chamado para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele de alguma forma. Amém? Então, desde já, você precisa entender que você tem sim um chamado. E ainda que esse chamado não tenha ainda sido despertado dentro do seu coração, essa é a noite em que você vai dizer, Senhor, qual é o meu chamado? Eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai chamar Abraão agora, nesse momento, ele não se chama Abraão, ele se chama Abrão. E a Bíblia diz que Abrão, ele está lá no meio do seu povo, está no meio da sua terra, junto com os seus pais, junto com a sua mãe. E antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de deixar o tema, amém? O tema é, quem atende ao chamado e vive o processo, recebe a promessa. Quem atende o chamado e vive o processo, recebe a promessa. Logo a gente entende que quem tem um chamado tem algo grandioso para receber do Senhor. Mas para nós recebermos algo grandioso do Senhor é necessário passar por um processo. Amém? Quem tem promessa aqui? Quem tem alguma promessa fundamentada no coração que diz o Senhor me prometeu e eu sei que Ele vai cumprir? Todos nós temos uma promessa a ser cumprida na nossa vida. Amém? E eu quero fazer você entender isso nessa noite. Glória a Deus que Deus te chamou. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você atendeu. Só de você sair da sua casa e vir sentar aqui para prestar culto ao Senhor, isso quer dizer que você atendeu a um chamado. Quando você sai da sua zona de conforto, você poderia estar em casa hoje, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas você veio, então você atendeu ao chamado. Por quê? Porque pela nossa carne nós não estaríamos aqui. Mas graças ao Espírito Santo de Deus que nos convence e nos chama todos os dias, nós vencemos a nossa carne e viemos glorificar o nome do Senhor. Então daí você já pode entender que você é um
Chamado. Você é alguém que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. E eu aprendi que quem é escolhido não faz escolhas. Quem é escolhido, pastor, não tem direito a escolhas. Quando o Senhor nos escolhe, a gente não decide para onde a gente quer ir, o que a gente quer ser, o que a gente vai fazer. Quando o Senhor nos chama e nos escolhe, Ele direciona os nossos passos. O que nós precisamos ter? Confiança e fé. A única coisa que nós precisamos é crer. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que você não viu, mas que você acredita que vai acontecer. E quando o Senhor ele chama Abraão, a Bíblia diz que Abraão está ali no meio do povo dele, junto com os pais, no meio da sua parentela, no meio dos seus, né, na sua zona de conforto. E aí o Senhor diz assim: Abraão, eu tenho uma missão para você. E para que essa missão se cumpra, eu tenho um nome para você. E para que isso se cumpra na sua vida, é necessário você sair da sua zona de conforto. Às vezes a gente fala assim: Senhor, para que o Senhor me chamou? Às vezes você fica tão confuso acerca do teu chamado, simplesmente por quê? Porque você não quer sair da sua zona de conforto. Quantas vezes o Senhor não já deve ter batido na sua porta e você disse: não, isso aqui é para a irmã fulano. Quantas vezes o pastor deve ter dito: irmã, dirige o culto hoje. E você: ah, pastor, eu não, coloca a irmã Rafaela, ainda não estou pronta. E aí depois você fica se questionando: eu não tenho um chamado. Há um texto na Bíblia que o próprio Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então quando o Senhor te chama, Ele espera ouvir de você um: eis-me aqui, envia-me, irmão. Se você tem dúvida acerca do que o Senhor te chamou, de repente é porque o Espírito Santo está falando e você está achando que é para alguém. Deus usa alguém em uma ministração e você está dizendo: é para fulano. Deus usa alguém para trazer uma palavra forte e você diz assim: é para ciclano. Sabe, pastor, não tem esse negócio? E olha lá, Deus está falando com fulano, Deus está dizendo: filha, é contigo. Eu estou querendo palestrar com você para te direcionar, para mostrar onde que eu quero que você chegue. E agora Deus chega aonde? Na zona de conforto de Abraão e diz: Abraão, eu tenho um chamado para você. Mas para que isso se cumpra, é necessário você sair da sua zona de conforto. Sai do meio do teu povo. Sai do meio da parentela. Sai da barra da saia da mamãe. Sai da barra da saia do pastor, da pastora. Sai da barra da saia do seu líder. Sai da barra da saia do teu esposo. Sai da barra da saia da tua esposa. Para quê? Para que as promessas se cumpram. Porque o chamado ele é individual. Aí Deus diz: eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida, Abraão. Mas para que essa promessa se cumpra, é necessário você sair da sua zona de conforto. Então Abraão entende isso. E o Senhor diz: sai do meio da tua parentela, porque o que eu vou fazer muitos não vão entender. O que eu vou fazer, tem muita gente que pode querer te confundir, fazer você duvidar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar você do meio do seu povo. Eu lembrei de Jesus. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele vai primeiro pregar ele no meio do seu povo. Só que a Bíblia diz que o próprio povo dele o rejeitou, né? Não deu muita ênfase por ele ser da casa. Aí o que ele faz? Ele sai. Ele vai para outras terras. Por quê? Porque ali dentro da casa dele ele estava limitado. E Deus não queria que ele ficasse no raso. Deus queria que ele fosse além. Dentro da terra de Abraão, Abraão estava limitado. Olha a promessa que Deus tem para ele: fazer dele uma grande nação. Como que ia fazer dele uma grande nação numa terra pequena? Dentro de casa. Como Deus vai fazer de você uma grande nação você sentado no sofá? Como Deus vai fazer a promessa se cumprir se você não se levanta para buscar? Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa sair da sua zona de conforto. Aleluia. Ah, Deus não me usa. Ah, Deus não fala comigo. Mas você só fica na zona de conforto. Você não quer tirar um minuto para o Senhor?
Você não quer ir para o culto de ensino da palavra, aprender a palavra. Você não quer fazer um curso de obreiros. Meu irmão, quem quer crescer, quem quer viver o chamado, tem que buscar para isso. Tem que sair da zona de conforto. A nossa carne, ela não quer orar. A nossa carne não quer jejuar. A nossa carne não quer vir para o culto, principalmente quando está frio. A nossa carne quer assistir Netflix e comer pipoca. Com a nossa família ali, ó, um ninhozinho aconchegante. Às vezes fala assim: Abraão, o chamado que eu tenho contigo, é necessário você sair da tenda. Ó, sai da tenda. Sai de dentro de casa. Sai da mesmice. Sai da zona de conforto. Tá bom aqui nada, meu irmão. Quer viver as promessas? Vai ter que sair da zona de conforto. A Bíblia diz que a obediência é o princípio da sabedoria. Sabe aonde você demonstra ser uma pessoa sábia? Em primeiro lugar, sendo obediente. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. E Abraão entende isso e ele diz: sai da casa do teu pai, porque o que eu tenho para fazer com você não se resume isso aqui, é coisa muito grande. Às vezes o Senhor te tira, sabe, de dentro da sua casa a força, fala: vai lá, vai orar, vai buscar, vai na consagração, e você não está entendendo nada. Aí Deus está falando: estou te tirando da tua zona de conforto para que o propósito se cumpra. Glória a Deus, aleluia. E ele diz assim, ó: e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele vai às cegas. Ele não sabe nem para onde vai, mas ele sabe a ordem, quem deu a ordem para ele. Ele pode não saber o lugar para onde ele vai, mas ele sabe que quem deu a ordem é perfeito em suas palavras, em seus caminhos, em suas promessas. Então, quando você sabe quem é o Deus que você serve, quando Deus dá uma ordem, você não fica duvidando: será? Será que vai acontecer? Será que é mesmo para eu fazer? Será que Deus vai cumprir? Não, você não tem dúvidas. Quando você sabe o Deus que você serve, você simplesmente vai. E Abraão vai às cegas. Levanta, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando você se levantar, pegar tudo, preparar todo mundo e sair, aí eu te mostro. Porque aí você vai mostrar que você confiou em mim. Eu só vou te mostrar depois que você levantar para ir. E Abraão, e ele faz a promessa, ele diz: e farei de ti uma grande nação. E ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem tem chamado não fica preocupado com essas coisas. Porque se você é um escolhido, meu irmão, quem te abençoa é abençoado. Você não precisa ficar pedindo a Deus: Senhor, me justifica. Senhor, lá está fazendo. Senhor, está falando de mim. Senhor, lá tá, sabe aquele filho chato, entendeu? Ei, o pai observa. E o Senhor já tinha feito a promessa. Ele diz: quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. É assim que funciona. E não precisa você pedir justiça, porque quando o justo não se justifica. Já ouviu falar? Que o justo não se justifica. O Senhor fez uma promessa para todos nós. Quem se coloca na posição onde Cristo quer, essa promessa é válida. Quem te abençoa é abençoado. Quem te amaldiçoa é amaldiçoado por si próprio. Você nem precisa pedir justiça. E ele faz essa promessa para Abraão e ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão vai, e ele vai atender o chamado de Deus. E o tema é: quem atende ao chamado vive o processo, e vive o processo recebe a promessa. Então eu vou deixar aqui para vocês 3 passos para nós aprendermos nessa noite. 3 passos para usufruir das promessas de Deus. Todos nós temos uma promessa a ser alcançada, não só a promessa celestial, promessas que o Senhor fez para nós ainda aqui em vida, na terra. Mas para viver
dessas promessas é necessário 3 coisas que o Senhor me colocou no meu coração. Primeira coisa, a gente acabou de falar, atender ao chamado. A primeira coisa que você precisa fazer para usufruir das promessas de Deus é entender que Deus te chamou, e ouvir e obedecer. Porque por muitas vezes o Senhor nos chama e a gente não vive as promessas porque não quer dar ouvidos à voz de Deus. Abraão toma a decisão de obedecer. Sabe o que é interessante? Que tinha muitos na família de Abraão. O texto não diz que Deus fez uma promessa para a família. O texto diz que Deus fez uma promessa para Abraão. Era algo individual, mas a família dele vivenciou a promessa por causa dele. Vai ter gente dentro da sua casa que vai vivenciar o milagre, porque você tomou a decisão de se levantar. Ah, mas meu marido está sentado. Ei, Abraão, o Senhor chamou você, não chamou a Sarai. Sarai vai como consequência. Tua mulher é carne da tua carne, vai viver os propósitos junto com você, mas o chamado é teu. Porque esse chamado foi individual. Então, não dependa de ninguém. Entenda que o chamado é seu. Daniel e Roberto são casados. O chamado que Deus tem para o Roberto não é o chamado que Deus tem para Daniel. Ainda que eles sejam uma só carne. Deus vai fazer algo arder no coração do Roberto que não vai fazer arder no coração da Daniela. Deus vai fazer arder algo no coração da Daniela que não fará arder no coração do Roberto. Isso é algo individual. Glória a Deus. E nesse momento, Deus chama Abraão. E toda a sua família vai colher dos frutos. Por quê? Porque ele tomou a decisão de se levantar. Então não fique esperando por ninguém. Quando o Senhor te chamar, não fique dando desculpas. Ah, eu não vou porque o meu marido não vai. Ah, se fulano for, eu vou. Ah, se me chamarem, eu vou. Eu acho bacana que o irmão Giliardi, não estou aqui para poder encher ego de ninguém, amém, irmãos? Mas é bom a gente sempre dar exemplos. O irmão Giliardi, ele quando quer uma oportunidade, ele chega e diz: pastora, hoje eu gostaria tanto de receber uma oportunidade. E fica um montão de gente sentado no banco esperando o pastor chamar. Meu irmão, se está ardendo dentro de você, sai da tua zona de conforto e toma uma decisão. Aí eu amei, irmão. Amém, irmão. Isso é bom. É sair da zona de conforto. É atender, dizer. Por quê? Porque nem todo mundo vai entender o seu chamado. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai ter essa visão espiritual do que Deus tem para você. Mas se no particular o Senhor já fez arder no teu coração, se levanta e vai. Se no particular Deus já falou: filha, eu quero te usar, começa a abrir a tua boca. Se no particular Deus disse para você: filha, vai lá e abraça aquela irmã, levanta e abraça aquela irmã. Ontem eu estava aqui na igreja e o Mateus falou assim: pastora, eu quero falar com você. Eu falei: pode falar. Ele: vem cá. Ele levou até a Ellen e disse: a Ellen disse que o coração dela está queimando porque ela quer pregar. Tem amigos assim, amém? Que te encorajam a viver o chamado. Queira do teu lado pessoas que te encorajam a viver o teu chamado. Ela disse: não, Mateus, com vergonha. Ele: não, está queimando, então vamos lá. O Espírito Santo está te chamando, então vamos mostrar que você está querendo. O fogo está queimando, faz alguma coisa para acontecer. Aleluia! Glória a Deus! E eu falei: glória a Jesus, que bom. Então o Senhor quer entender o chamado? Queima, irmão, queima no coração. Eu imagino o Senhor falando para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela. E Abraão sentindo aquele fogo queimando, dizendo: opa, é hoje. Minha vez chegou. Eita, meu chamado vai se cumprir. É hoje, é hoje, é hoje. Mulher, arruma roupa, arruma as coisas que, ó, a gente vai cumprir uma missão. Jesus me chamou. Eu imagino ele cheio de coragem, sabe? Foi catando as coisas, ninguém entendendo nada. O pai não estava entendendo nada, a mãe não estava entendendo nada, mas não é para ninguém entender. Quem tem chamado não precisa da aprovação de ninguém. A gente sabe quem nos chamou. Por muito tempo eu fiquei querendo que as pessoas me aceitassem. Que as pessoas acreditassem que realmente era Deus em mim. Que era Deus que me chamou. E
chegou um tempo que o Senhor começou a me ensinar a dizer: filha, eu acredito em você. Eu sei quem você é. E isso basta. E isso é o suficiente. Ainda que nem os da tua casa acredite no chamado que Deus tem para a tua vida. Ei, basta eu acreditar. Levanta e vai. Não fique esperando por ninguém. Porque muitas vezes nem o seu esposo vai entender o mistério que Deus tem contigo. Por mais que ele seja um homem espiritual, um homem de Deus. Às vezes eu estou sentindo assim algo muito grande, uma mensagem, eu vou tentar passar para o pastor fica assim, ó. E eu olhar, não sei o que. E ele, caraca, não está queimando nele igual está queimando em mim. Às vezes ele vem assim, cheio de, aí irmão, olha só o que Deus falou comigo. E aí eu assim, ó. Verdade. Aí ele sai. Por quê? Porque é particular, é pessoal. Ardeu dentro dele, o chamado é assim, é particular, é pessoal. Às vezes é porque quem está do teu lado não vai entender o que Deus está fazendo dentro do teu interior. Quem está do teu lado não vai entender. Então entenda isso nessa noite. Se está queimando dentro de você, você está vendo o grupo das irmãs cantando. Vou dar um exemplo. Aí você está sentado aí no banco. Aí começa a queimar dentro de você. Como eu queria estar lá, né, Dani? Ai, queria estar lá. Irmão, é Jesus te chamando. Como o irmão Roberto cantou aqui, até o desejo de te adorar vem de ti. É Jesus dizendo: vem, filha, eu estou te chamando. Quando você vê alguém pregar e você fala assim: meu Deus, ai, como eu queria, eu já me vejo ali, ó. Eu já me vejo, sabe, ministrando, né? Já tem uma mensagem. Ei, deixa o Espírito Santo te chamar e vai atendendo, vai atendendo. Vai se preparando, vai buscando. Fala: eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Aleluia. Eu vou viver. Então a primeira coisa que você precisa é atender o chamado. Porque quantas vezes o Espírito Santo bate na porta, você está fazendo ouvido de mercador. Em nome de Jesus, seja sensível a esse Espírito. Sabe, chama a presença de Deus. Não deixe que o Espírito Santo passe sem te perceber. Faz alguma coisa. Sai do banco, sai da zona de conforto. Eu chego, sento, escuto a palavra. Não, o Senhor me chamou para ser uma referência nessa geração. Aleluia. E não precisa eu ser um pastor, não precisa eu ter um nome, eu sou uma missionária. Eu estou dentro da minha casa, estou louvando ao Senhor, sou uma referência para os meus vizinhos. A diaconisa Rosana é prova disso, ela tem um som lá potente. Aí ela bota os louvor, né? A vizinhança inteira, que a vizinhança inteira é obrigada a ouvir o louvor dela. Aí ela bota os louvores altão. Aí teve um vizinho que, ela passou umas semanas sem botar o louvor porque ela estava sem celular. Aí teve um vizinho que falou assim: irmã Rosana, cadê o louvor da bênção? Estou sentindo falta dos louvores da bênção. Aí ela: vou botar, irmão. Daqui a pouco, aí ela foi e botou: vou botar hoje porque o irmão está sentindo falta. Bota aí no teu celular, Jana. Eu falei: vou botar. O irmão começou a adorar lá da casa dele, os louvores. Aí o outro pastor disse: glória a Deus, esses louvores é uma bênção. E nem ela tinha noção de que ela botar um louvor dentro de casa trazia uma referência tão grande no meio dos seus vizinhos. Quando você tem um chamado, é assim que funciona. Nos pequenos detalhes, as pessoas olham para você e dizem: tem chamado. É homem de Deus, é mulher de Deus. Está entendendo isso? Você nasceu para ser referência. Você tem um chamado, sim. A Bíblia diz que você é sal e luz nessa terra. E se o sal for insípido, sem sabor, como que ele vai salgar? Então tem que ter um tempero, tem que ter gosto. Crente tem que ter jeito de crente, falar de crente, cara de crente, falar como crente. Tem que fazer a diferença onde vai. Tem que ser obediente, tem que atender. Então, para você usufruir das promessas, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa atender o chamado. Porque não tem como um desobediente viver promessas. Não tem como. As duas coisas. Já ouviu falar que da mesma fonte não jorra água doce e água salgada? Ou é uma ou é outra? Não tem como crente desobediente viver promessa. As promessas que Deus tem, não tem não. As promessas que Deus tem é para quem
obedece. As promessas que Deus tem é para quem atende. Então, se você tem relutado, tem resistido àquilo que Deus tem feito arder no teu coração, está na hora de você começar a se posicionar e começar a obedecer. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Sabe? Porque não é você que fala, quem fala é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus não te deu espírito de temor. Amém? Mas Deus te deu espírito de ousadia. Seja ousado na presença de Deus. Seja ousado na presença de Deus. Não importa o que vão pensar, eu sei que me escolheu. Então atenda ao chamado. Segundo ponto, você precisa viver o processo. Quando você vai folheando aqui a Bíblia, na história de Abraão, você vai vendo que até a promessa se cumprir, Abraão passa por muitos processos. Ele sai de uma terra, aí leva o seu sobrinho, né, que é parente, não era da família. Aí Abraão, ele vai passando de terra em terra. Deus fala, agora vai para essa. Totalmente na dispensação do Espírito Santo, entenda isso. Que até você usufruir da promessa, você vai ter que entender que você vai ter que viver o processo. Amém? E Abraão nos ensina muito acerca de ser obediente e viver o processo. Aonde Deus mandava ele ia. A Bíblia vai dizer que chega em uma terra que Abraão agora vai passar fome. Como é que pode? Um homem que tem chamado, tem uma promessa, passar fome, passar necessidade, né? Às vezes você pensa isso. Só porque Deus te chamou, você acha que você tem que ser isento de passar por lutas. É o crente bonzão, né? Isento de passar por tribulação. Não quer passar por prova, não. Abraão vai indo de terra em terra, ó, sem saber para onde vai. E ele vai chegar em uma onde a fome vai chegar, vai acontecer. Agora Abraão vai passar por um deserto, né? Na sua área ali financeira. E a Bíblia diz que ele tem que ir para onde? Para o Egito, para sobreviver. Ele vai agora para uma terra estranha. Mais uma vez vai sair da sua zona de conforto para sobreviver naquele processo. Mas entenda uma coisa, nem todo deserto que você passa é para você morrer. Não, os desertos que você passa não é para a morte. Os desertos que nós que somos chamados pelo Senhor, os desertos que nós passamos, tem um fundamento. Deus quer trazer milagre dentro do teu deserto. Porque mais uma vez agora Abraão vai sair da zona de conforto e vai para uma terra estranha. E nessa terra estranha, Abraão chega lá e ele diz que Sarai é sua irmã. E muitos dizem que Abraão mentiu, mas Abraão não mentiu. Ele era irmão de Sara. Ele omitiu, porque ele disse que ele era irmão, mas ele era meio irmão. Ele era irmão do mesmo pai. Irmão do mesmo pai, né? Irmão do mesmo pai, mas não era irmão da mesma mãe. Então Abraão não mentiu. Ele era irmão de Sarai. E a Bíblia diz que Sarai era muito formosa. E quando ele entra naquela terra, né? Faraó já, olha para Sarai e diz, opa, que mulher linda. E olha os processos que Abraão tem que passar. Mas todo o processo tem um porquê. Porque no final dessa história, eu não vou entrar muito aqui, porque a intenção não é ficar aqui. No final dessa história, a Bíblia vai dizer que Deus desperta Faraó acerca de Sarai. E agora, Faraó vai chegar para Abraão e vai dizer, ei, por que você mentiu para mim? E ele diz, mas eu não menti, ela realmente é minha irmã. E o Faraó agora vai dizer, sai da minha terra, mas você vai sair com isso aqui, toma ouro, toma prata, toma jumentos, toma isso, toma aquilo. Abraão entra pobre no Egito e sai rico no Egito. Por quê? Ei, aleluia, porque foi vivendo o processo sem ficar questionando Deus. Aleluia. Ele estava passando fome, presbítero Ricardo. Aí ele sai da zona de conforto mais uma vez, vai para a terra estranha, passa por todo o processo e volta rico. Porque Deus usa, sabe o quê? Até quem não acredita nele para te abençoar. Quando Deus tem promessa, Dani,
Deus usa até quem não acredita nele para te honrar. Aí tu não está entendendo nada, o porquê do deserto, o porquê do vento. Crente que tem promessa passa processo, mas em todos os processos você consegue enxergar a mão de Deus, a glória de Deus em algum momento. Aleluia. No final de todo o processo, Deus mostra a glória dele. E Deus mostra mais uma vez para Abraão que ele é, que aquilo que ele fala ele cumpre. E Abraão sai dali. E agora Abraão passa por um novo processo. Irmãos, até se cumprir a palavra do Senhor, são muitos processos que Abraão passa. Eu vou citar aqui alguns. Agora o outro processo que Abraão vai passar. Deus falou para ele sair com quem? Com a família. E Abraão traz quem? Ló, sobrinho. Abraão fez isso por mal? Não, ele fez na inocência. O sobrinho dele tinha ficado sem os pais, órfão. Ele olha Ló, vê Ló sozinho e diz, vou levar meu sobrinho também. Só que Deus não tinha nada com Ló, Deus tinha alguma coisa com Abraão. E agora o outro processo que Ló vai passar é o quê? Está ele ali com Ló, com seu sobrinho. Mas vai chegar um dado momento onde vai ter confusão entre os servos de um, de outro. Vai haver aquela confusão. E aí Abraão, ele é obrigado a se despedir do seu sobrinho. Entenda uma coisa, muitas vezes para a promessa do Senhor se cumprir na sua vida, vai ser necessário deixar afastar de algumas pessoas. Porque a promessa de Deus é para a sua casa. A promessa de Deus é para você. E tem pessoas que quando Deus te chama, acha bonito. Mas na hora de viver o processo, não entende. E é por isso que Deus tira. Deus tira Ló porque Ló não estava preparado para passar pelo processo. Deus afasta Ló porque Ló não entendeu o porquê dos processos. Deus diz, Abraão, a maturidade que tu tem, Ló não tem. Então eu vou tirar ele de perto de você. Por quê? Porque quando Abraão fala assim, Ló, tem aquela terra e tem essa. Aquela terra ali é fértil, essa terra aqui só sequidão. Qual era de Ló? Se Abraão teve misericórdia dele, né? Poxa, levou ele, teve consideração. O que Ló tinha que fazer? Não, vai lá para aquela terra fértil, eu me viro por aqui. Não, tu acha que Ló pensou? Não, eu vou para a terra fértil, tu vai para lá. Por quê? Porque o chamado todo mundo acha lindo, mas na hora do processo ninguém quer passar contigo não, meu irmão. Quando Deus te chama, todo mundo, olha que lindo, chamado do Senhor. Mas na hora de viver o processo com você, não é todo mundo que vai conseguir viver o processo. E é por isso que Deus tira pessoas da sua vida. É por isso que Deus arranca amizades de dentro da tua casa. Aleluia! É por amor de ti, para você viver a promessa. Aleluia. E se você tiver maturidade o suficiente, não importa se liberarem você para uma terra seca, você dizer para lá, eu vou então. Porque eu tenho promessa. Ló não tinha, imagina para eu dizendo, vai assim, Ló. Porque você está indo pelas coisas terrenas, eu tenho uma promessa espiritual. Eu vou para cá mesmo. Porque quem me chamou é fiel e não falha. Terra infértil me torna fértil. Aonde não dava fruto é obrigada a dar fruto. E a Bíblia diz que essa terra frutifica quando Abraão bota o pé dele lá. Porque aonde você colocar as plantas dos seus pés é bênção, se torna bênção. Ainda que seja uma maldição aos olhos dos homens, aquilo que você coloca os seus pés quando o Senhor tem uma promessa se torna uma bênção. O que não dava fruto tem que passar a frutificar. Crente que tem esse negócio de... já viu crente que gente que mora de aluguel que fala assim, não vou morar nessa casa não, porque dizem que aqui morou uma pessoa que era isso, que era... Meu irmão, aonde você entrar, a presença de Deus tem que entrar junto com você. Aonde você for, eu não vou entrar ali não, porque ali tem pesado, vou levar a minha luz. Vou levar a presença do Espírito Santo que é em mim. Aonde eu for, onde eu pisar, a Bíblia diz que onde eu pisar a planta dos seus pés será uma bênção. Aleluia. E é por isso que Deus tira muita gente da tua vida, porque nem todo mundo vai entender o processo. Ainda tem gente que abre a boca e diz, você não é chamado, você não é escolhido, está passando por quê? Por esse processo. Aí nesse momento, Abraão se vê nessa situação. Mas para quê? Para que se cumpra o propósito. Ele amava o sobrinho. E sabe o que é interessante? Que essa ferra perde para onde Ló vai?
Sodoma e Gomorra depois? É isso? Sodoma e Gomorra. Depois Deus simplesmente amaldiçoou aquele povo, que era um povo incrédulo. Aos olhos de Ló, era bonito. Aos olhos de Ló, terra frutífera. Mas não tinha presença de Deus. Não tinha Deus naquele lugar. Muita gente se confunde, meu irmão. Às vezes você olha assim e diz assim: Senhor fez uma promessa para a minha vida e eu estou passando pelo deserto. Às vezes aquilo que está, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você olha assim: nossa, fulano está vivendo tão bem, mas você não sabe como que a pessoa está por dentro. Às vezes dentro de casa é uma algazarra, dentro de casa é uma confusão. Você já viu aquela cena de novela de rico? Que eles estão sentados na mesa, nem aquela mesa, e tu fala assim: caramba, queria um café da manhã desse. E aí eles vão lá, de repente rola uma confusão, eles se levantam e nenhum termina de tomar o café. Para que adiantou? Tanto luxo e tanta comida. Você não pôde nem desfrutar porque tinha contenda. Meu Deus. Ló encheu o olho naquela terra, mas naquela terra não tinha presença de Deus. Aqui estava seco, mas Deus estava lá. E aonde Deus está, alguma coisa acontece. Então não se assuste quando Deus começar a varrer, sabe? Tirar as sujeiras, tirar pessoas da sua vida, amigos, do seu âmbito familiar. Deus está dizendo: filha, para que a promessa se cumpra? A promessa é para você, é contigo. O que eu tenho, fulano não vai entender, ciclano não vai entender, Bertano não vai entender. Então, glória a Deus que eu estou tirando de perto de você. Ah, mas é minha família, ei, é meu parente. Mas quando se trata das coisas espirituais, para quem é carnal é loucura, meu irmão. Mas para você não, para você é poder de Deus. É por isso que Deus quer fazer contigo em particular. E Ele vai passar por muitos processos. E ali Ele separa do seu filho. E o outro processo que Abraão passa é porque Sarai está na casa de Abraão, é a esposa de Abraão, mas ela não acreditava na promessa como Abraão acreditou, porque vai chegar um dado momento em que Sarai vai olhar a sua idade, a sua esposa, a esposa de Abraão, vai olhar a sua idade e vai dizer: eu não posso dar mais filhos para o meu marido, então eu vou pegar uma serva e vou dar ao meu esposo para que ela possa ter um filho. E Abraão vai passar por mais um processo. Porque até quem estava dentro da casa dele, que deveria acreditar no chamado e na promessa, não acreditou. E agora ela vai dar lá a serva para Abraão. E aí Abraão tem que passar por toda essa situação. Porque depois ele tem que despedir Ismael. Por mais que não fosse filho de Sarai, era filho dele. Então foram muitos processos que Abraão teve que passar até viver o propósito. Então entenda isso. 3 passos para usufruir das promessas de Deus. Primeiro, atender o chamado. Segundo, viver o processo. Viva o processo. Não queira fugir do processo, porque não tem como. Não tem como, meu irmão. Situações vão vir, coisas onde você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que tomar decisões muitas vezes dolorosas. Pessoas do teu lado não vão acreditar. Às vezes aquele que era para te dar a mão vai soltar a tua mão. Às vezes quem era para te abraçar e ficar feliz contigo vai virar as costas para você. Isso é comum na vida de quem tem chamado e promessa. Eu aprendi isso na marra. Não espere tapinha nas costas de ninguém. Não espere que ninguém entenda o seu sofrimento. Não espere. E outra coisa, para com esse negócio de coitado, porque você não é coitadinho de ninguém. Abraão não ficou se colocando no lugar de coitadinho. Ai, coitado de mim. Saí da casa da minha mãe e do meu pai para cumprir um chamado. Estou vivendo tudo isso. Não, meu irmão. Você não é um pobre coitado. Você é um homem ou uma mulher cheio de Deus. Valente. Porque só passa pelo processo quem é valente. Só passa pelo processo aprovado quem é valente. Então levanta a sua cabeça e diz: eu vou passar, ainda que seja sozinho.
Ainda que Deus da minha casa acredite, eu vou passar por esse processo. E ele passa pelo processo. E interessante que no decorrer do tempo, antes da promessa se cumprir, a Bíblia diz que Deus muda o nome de Abrão e agora ele passa a se chamar Abraão. E Deus muda o nome de Sarai e passa a ser Sara. Antes de Deus cumprir a promessa, Deus lhes dá um novo nome. Antes de Deus cumprir a promessa na vida deles, Deus dá a eles um novo nome, uma nova identidade. O Abrão de antes não é o Abrão de hoje, porque ele passou por tanto processo que agora ele está amadurecido. Vou dar para ele um novo nome. Vou dar para ele uma nova identidade. Os processos te fazem amadurecer. É onde você cria uma nova identidade. Quem era estressadinho não é mais. Quem falava o que queria não fala mais, né? Quem fazia o que queria não faz mais. É isso que o Senhor quer, te dar uma nova identidade. Quem você era hoje você não é mais. Por quê? Porque você agora anda segundo a palavra de Deus. Se Deus disser vai, você vai. Se Deus disser fica, você fica. Se Deus disser fala, você fala. Se Deus disser se cala, você se cala. Olha o processo que eles vão passando, né? Acontece um monte de coisa. Agora Deus vai mudar o nome deles. Aí Deus vai fazer mais uma vez uma aliança. E aí mais uma vez Deus vai aparecer para Abrão e vai falar, reforçar a promessa. Porque no meio da tua caminhada, enquanto você passa pelos processos, o Espírito Santo, Dani, ele sempre vai chegar até você e vai te fazer lembrar das suas promessas. Toda vez que ele te vê caindo assim, pensando em desistir, ele diz, Dani, eu tenho uma promessa, lembra que eu falei que ia fazer? Se você for ler o texto, você vai ver que Deus se apresenta de novo para Abraão, para lembrar ele da promessa. Eu imagino que agora Abraão devia estar meio desanimado. Aí Deus falou, Abraão, lembra da promessa que eu fiz? Daqui a um certo tempo, essa promessa vai se cumprir. Continua firme. Durante o teu processo, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele sempre vem no teu coração dizendo, não para. Não para, porque eu tenho promessa. Lembra? Lembra, filha, quando eu te prometi? Lembra, filho, quando eu falei que ia fazer? Você até passa por processo, mas você não passa sozinho. O Espírito Santo está sempre ali, ó, fundamentando no teu coração a certeza que um dia vai chegar. E o terceiro e último ponto é 3 passos para usufruir das promessas de Deus. O primeiro, atender o chamado. O segundo, viver o processo. E o terceiro, permanecer firme. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 4. É o tema, o texto, o tema até da nosso tema anual, né? Esperança. Romanos capítulo 4, vamos ler. A partir do verso 17, amém? Permanecer firme. Diz para o seu irmão, permanecer firme. Permanecer firme. Diz para ele, permaneça firme. Permaneça firme. Isso. Romanos 17 vai dizer assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que já fossem, o qual é esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Aqui o apóstolo Paulo está dando testemunho de Abraão. Estar firme, permanecer firme. O apóstolo Paulo agora vai testemunhar de que Abraão foi firme diante da promessa que Deus fez. Ele não olhou nem para a direita, nem para a esquerda.
Ele não teve dúvida em seu coração. Mesmo ele olhando para Sara e vendo uma senhorinha de cabelos brancos, que além de ser estéril ainda era avançada de idade. Porque em Romanos, Paulo vai dizer que Abraão creu contra a esperança, em esperança. Por quê? Porque quando se fala de esperança, está falando de uma esperança terrena, né? Esperar que Sara tivesse um filho. Na visão física, Abraão não poderia manter essa esperança, porque pela lógica, Sara jamais poderia dar um filho. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele creu contra a esperança, porque ele creu contra uma esperança terrestre, para viver uma esperança espiritual. Entenda uma coisa, eu perguntei aqui quem tinha uma promessa para ser cumprida. Temos muitas promessas espirituais e promessas físicas também. Entenda uma coisa, até as suas promessas físicas são espirituais. Porque Sara ter um filho era físico ou não era? Era natural ou não era? Mas para ela ter, o Senhor precisava mover o espiritual. Então quando você pede algo ao Senhor, quando o Senhor te promete algo, ainda que seja físico, o espiritual tem que estar junto. Meu Deus! Quando o Senhor te promete algo, ainda que aos olhos humanos precisa das coisas humanas acontecerem, não. Por isso que o texto diz que Abraão creu contra a esperança em esperança. Ele crê contra a esperança terrena, com uma esperança divina, uma esperança espiritual. E é assim que o crente vive promessas, Roberto. Porque o crente, ele já deixa de viver uma esperança carnal para viver uma esperança espiritual. Aquela esperança que ninguém entende. Porque agora ele permanece firme, mesmo olhando Sara com os cabelos brancos, com a madre cerrada, infértil. Ele diz: a minha esperança não é terrena, a minha esperança é espiritual. Eu vou me permanecer firme. E aí o texto vai dizer que ele não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, porque agora Abraão vai olhar para ele e vai ver um velho, né? Um senhor de idade. Só que mais do que o seu estereótipo físico, é a promessa espiritual que o Senhor deu. Então, mais do que as razões físicas ao seu redor, você precisa olhar para o espiritual, para a promessa espiritual. Às vezes você olha assim fisicamente, você diz assim, não tem solução. Mas quando você olha com os olhos da fé, meu irmão, por isso que até as promessas físicas que o Senhor faz para você tem que ter um mover espiritual. Eu lembro que há muito tempo passado, o Senhor fez uma promessa para nós. Um irmão chegou para a gente na igreja e disse: pastor, eu tive um sonho. O Senhor me disse que o Senhor vai comprar outro carro. Ele vai te dar outro carro. Ah, pastor, é mesmo, meu irmão? Amém, glória a Deus. Aí outra irmã, para testificar, falou assim: pastor, eu sonhei que você tem um carro novo. O pastor ficou com o quê? Com uma esperança. Até então, uma esperança física, né? Porque para ele ter um carro, ele tem que comprar, né? Tem que custear. Mas quando Deus faz uma promessa, ainda que essa promessa seja física, ele movimenta o ambiente espiritual. Por quê? Porque quando a gente conquistou essa promessa, a gente não conquistou ela fisicamente, a gente conquistou ela espiritualmente. Sabe por quê? Quem compra carro sem dinheiro? Meu Deus! Quem compra carro sem dar entrada? A promessa foi liberada, a gente creu na promessa. E a nossa esperança não era física, a nossa esperança era espiritual, porque fisicamente a gente olhava e dizia, não tem condições de acontecer. Mas se Deus prometeu, Ele garante. Aleluia! Se Deus falou que vai fazer, eu creio que Ele vai fazer. Aí o que o pastor fez? Deus falou que vai fazer, eu vou lá na concessionária, né? R$100 bolsa. O que ele tinha era um Corsinha, né? Um Corsinha branquinho. Coitado, levava todo mundo pro monte da mala. A mola vivia quebrada. Vivia quebrando a mola, né, pastor? Consertando. Aí o pastor creu tanto na promessa, que no outro dia ele falou, vamos pra loja de comigo. Eu fui. Chegou lá e falou assim, vamos ali na concessionária de um amigo meu. Um rapaz que eu conheço.
falei, vamos lá, fazer o que lá? Aí Deus falou que vai dar um carro pra gente, já vamos escolher logo. Aí eu falei, é mesmo? E fui achando graça. Quando eu cheguei lá, a gente chegou, a concessionária estava fechada, mas os carros estavam lá de fora, né? Aí tá a gente olhando os carros. Aí esse aqui cabe todo mundo, mas dá pra botar as caixas da igreja, pra gente subir no monte. E cabe o Juan e o Marcos Vinícius na mala, porque eles iam na mala sempre. Né, pastor? Aí eu olhei um Peugeotzinho automático, abusada. Aí eu gostei desse aqui que é automático pra poder dirigir. Aí ele, não, aqui ó, esse aqui tem a mala maior, dá pra levar as caixas, dá pra levar os varões. E começamos a conjecturar, sem R$1 no bolso. Isso é coisa de crente que tem promessa e esperança. E não é uma esperança natural, é uma esperança espiritual. Eu falei assim, Deus falou amém. Voltamos para casa. Quando foi no outro dia, eu não fui trabalhar, né? Foi só aquele momento, a gente foi só para olhar. No outro dia, o pastor me liga. Filha, me arruma um número residencial aí rapidinho. Eu, pra que um número residencial? Tu não vai acreditar. Meu nome aprovou pra gente pegar aquele carro. Eu, como assim? Aí eu falei, mas tu não tem R$1 pra dar de entrada, meu filho? Ele disse assim, o rapaz falou que eu não preciso de entrada não. É só ele vai pegar esse carro da gente e vai dar o outro e a gente só assume as parcelas. Aí eu falei, meu Deus, como assim? E ele falou, sabe o que é melhor? Que ele olhou a tabela FIP do carro e não desvalorizou nem um pouquinho o nosso carro. Isso é crer. Isso é esperar que tudo que move a nossa vida não é físico, é espiritual. E é por isso que você precisa estar firme. Por quê? Porque você pensa limitado, mas Deus vai além daquilo que você pensa. E Abraão entendeu isso. Que o Deus dele ia além daquilo que ele pensava. No outro dia estava o pastor vindo embora. Eu esperando o carrinho branco entrar. Chega um Sandeirinho verde. Aí eu, eita, glória! Não, eu fui buscar com ele. A gente sentou assim, o carro era mais alto. A gente, olha, esse aqui dá pra ver a pista toda. Aí ele, vamos lá comprar um negócio pra botar aqui. Eu falei, meu Deus, como assim? Tu tá com aquele carrinho branco, hoje eu tô com esse. De um dia pro outro. E quando ele trocou depois pro EcoSport, foi a mesma coisa. Toma esse aqui de entrada, me dá o EcoSport que eu assumo as parcelas. Eu falei, meu Deus. E eu falei, ai pastor, eu gosto tanto de carro grande. Ele, vamos tentar. Aprovado, toma o carro. Eu, ei, Jesus. E é assim que Deus faz. E é isso que você precisa aprender. Estejas firmes, perseverante. Porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Ei, os sonhos que Deus te deu, até os sonhos, os desejos do teu coração, quem deu foi o Senhor. Às vezes você sonha, mas por que eu estou sonhando isso? É Deus que te dá os seus sonhos. Até os desejos que está dentro de você foi Deus que te deu. Com a certeza que Ele vai fazer, que Ele vai concretizar. Então não desista, esteja firme. Lutas vão vir, perseguições vão vir, tribulações vão vir. Muitas coisas vão vir para fazer você parar no meio da sua caminhada. Mas Deus está dizendo, filha, para que a promessa se cumpra, é necessário você respeitar o processo. Aleluia. Amém? Então acredita nas promessas de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos terminar. Acredite nisso, porque Deus faz. Sabe qual é o nosso problema? É a gente achar que o Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. Que Deus que fez milagre, Max, sabe? Lá nos evangelhos que você vê Ele curando cego, sabe? Ele levantando coxa, a gente acha que ficou lá. Não ficou lá, esse Deus não ficou lá. O Deus daquele tempo é o Deus de hoje ainda. Aleluia. Então se Deus te prometeu que o seu filho vai voltar, ele vai voltar. Se Deus te prometeu que o seu marido vai estar na presença de Deus, o seu marido vai estar na presença de Deus. Dani, se Deus te deu o teu filho como promessa, é a tua promessa e ponto final. Porque tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, meu irmão, que vem direto do coração dele, o diabo, ele não tem poder para roubar. Então estejais firmes, perseverantes. O vento sopra e balança para lá e para cá, jogar música. Mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. É assim que funciona. Glória a Deus.
Amém? Recebi uma notícia agora que alegrou meu coração. Confesso para vocês que antes de começar a ministrar, meu coração estava apertadinho. Mas a gente vai cumprir o chamado que Deus colocou na nossa vida, né? Mesmo com o coração triste, a gente vem. Mas eu recebi a notícia agora que o nosso irmão Benício já saiu do hospital. Tá bem. O Senhor fez promessas. O Senhor fez promessas. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Ainda que o homem olhe e diga assim, teve um AVC isquêmico, agora teve outra coisa, não vai ficar de pé. O homem natural pensa dessa forma, mas quando Deus ainda tem algo para cumprir, meu irmão, Ele faz. Graças a Deus, nosso irmão Benício está em casa. Está vindo para casa, né? Já saiu, né? Está vindo para casa. E glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque é assim que Ele faz. Melhor ainda é você terminar o culto assim, né? Com a resposta dessa. Com a notícia boa, né? Glória a Deus, meu Deus é fiel. E é assim que Deus faz. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei se você perdeu a esperança de alguma promessa que Deus te fez. De repente o tempo está passando e você não vê as coisas acontecendo. E teu coração tem andado desesperançoso, né? Você tem perdido a esperança. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O Deus de ontem é o Deus de hoje. E Ele faz. Ele faz. Ei, olha o que Deus disse para Abraão. O irmão Giliade falou aqui. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus está dizendo para você. Você só precisa fazer uma coisa. Continua na minha presença e seja perfeito. Amém? Então se você fizer isso, Deus vai te honrar nessa terra. Creia nisso. Coloca a mão no seu coração. Traz à memória aquilo que você tem como promessa. E que aos seus olhos assim, você diz, Senhor, aos meus olhos não vai acontecer. Mas eu sei que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus. Essa noite, Pai querido, nós louvamos ao seu nome e agradecemos a Ti pela Tua presença neste lugar. Senhor, dá aqui os Seus filhos. Eu sei que o Senhor fez grandes promessas, Senhor, para cada um. Que o Senhor possa, Pai querido, trazer no coração deles a cada dia a memória daquilo que traz esperança. Pai, Tu és o Deus que promete e cumpre. A Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo aquilo que o Senhor liberou para as nossas vidas, o Senhor é fiel e vai cumprir. Que o Senhor possa vivificar, Senhor, no coração deles a certeza de que vai acontecer. E não importa os desertos, não importa as frustrações, não importa as lutas, que eles possam, Senhor, permanecer firmes, acreditando que a promessa do Senhor vai se cumprir. Que eles possam sair daqui, Senhor, saciados pela Tua presença. Que eles possam a cada dia mais caminhar na Tua presença e buscar ser perfeito. Porque as outras coisas o Senhor fará. O Senhor acrescentará na nossa vida. Então, Pai, nós te pedimos, Senhor, que toda certeza, Senhor, possa estar dentro do nosso coração. Que nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda. E que não entre dúvidas, Senhor, dentro de nós. Mas que nós possamos, Senhor, caminhar firme, certo, de que a nossa maior recompensa será celestial, Pai. O Senhor nos honrará. A maior promessa que o Senhor nos deu foi um céu de glória, foi uma vida de glória, uma vida, Senhor, celestial contigo. E nós queremos, Senhor, estar firmes para viver essa maior promessa que o Senhor nos deu. Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos. É assim, Senhor, que eu te agradeço, Senhor, e te louvo por tudo. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Essa é uma oportunidade em nome de Jesus.